Rádio Futebol na Canela. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Thiago Lopes de Faria. Gramado do Jacques da Luz, saída dos jogadores. Acabou Taverópolis 0, Maracaju 1, Sérgio. É isso aí, Thiago. Saindo os jogadores, a maioria dos jogadores esgotados, principalmente do Maracaju. Vamos pegar uma palavrinha com os jogadores aqui, ainda não saíram, né? Vão sair aqui, teve uma garrafa de água com gelo jogada no gramado aqui pela torcida do Maracaju, viu? Se pegue alguém, mas não pegou ninguém, ainda bem. Vamos falar aqui com o Júlio. Júlio, uma palavrinha, Júlio, novamente. Vimos que você mudou lá para a esquerda, né, Júlio? Tentar uma opção jogando mais pela esquerda, grandes jogadas, mas não deu, né, Júlio? Até nós acreditamos que quem ia bater o pênalti era você, mas acabou ficando pro Gilbran ali, acabou batendo do lado direito, o goleiro foi muito bem nela, o Breno. Taverópolis, 2 derrotas, joga em casa no próximo jogo, e o que dizer desse jogo de hoje, Júlio? Um jogo que infelizmente a gente não podia perder, infelizmente tivemos resultado negativo. É continuar trabalhando, tem 8 jogos ainda, a gente não pode perder ponto em casa igual perdeu hoje, que sirva de exemplo aí para as próximas partidas. Isso aí, foi o Júlio, camisa número 2 do time do Taverópolis. Para mim, dos 22 que tiveram em campo, começaram e depois dos que entraram, que mais tentou fazer alguma coisa, mas sozinho fica difícil. Os jogadores vão saindo lentamente, Polícia Militar acompanhando ali a arbitragem, e já mais personagens. Torcedor do Maracaju fazendo a sua festa, o time lidera 6 pontos. 2 vitórias, 2 gols de bola parada, né? Não tomou gol ainda na competição. Quem tá passando por aí, Sérgio? Thiago, os jogadores estão em campo ainda, né? Vamos aguardar aqui para respeitar o protocolo. Daqui a pouquinho a gente vê aqui os jogadores do Maracaju comemorando com a torcida. Vamos abordar alguém aqui para falar com a gente aqui da Rádio Futebol na Canela. Muito bem. Já então, mais personagens saindo de um jogo tenebroso. 2 pênaltis, um entrou, o outro não. E o Maracaju sai vitorioso dessa situação. Leva 3 pontos para casa. Estou vendo ali alguns jogadores indo comemorar com a torcida do Maracaju, que está do lado oposto às cabines de imprensa aqui no Jacques da Luz, lá no setor 10, do lado do vestiário aqui no Jacques da Luz. Jogadores ali comemorando no meio de alguns companheiros da imprensa que estão ali. Esse momento dos jogadores. Pois não. Pode falar, Sérgio. Os jogadores do Maracaju vai tirar uma foto aqui próximo da torcida. Daqui a pouquinho a gente ouve alguém, que os jogadores estão em campo ainda, Thiago. Muito bem, tá ali a festa da torcida do Maracaju, com os jogadores por ali. Num jogo que tem que servir de exemplo do que não fazer no tocante à organização, né? Taverópolis ficou 19 anos fora do futebol e poderia ficar mais 50 depois da péssima organização para o jogo de hoje. Faltou água num monte de setor. O jogo atrasou porque a Polícia Militar não tinha água. Não tinha água para a torcida do Maracaju. Não tinha água para a imprensa. Quer dizer, é uma zona. Parece que os caras começaram agora. E o presidente do Taverópolis foi vice-presidente do Operário. Ele não é neófito. Ele sabe o que tem que fazer. Talvez não saiba fazer. Então, tivemos um jogo terrível, horrível. E o extracampo tenebroso. Lamentavelmente, que tudo que podia dar errado, deu errado hoje aqui. Inclusive com a nossa transmissão atrasando, tivemos problemas técnicos e no YouTube também, nos canais de áudio. Foi realmente um dia para se esquecer. Situação de momento aí, Sérgio. Vamos abordar alguém aqui do Maracaju, está comemorando ainda, eles estão em campo, Thiago. Vamos seguir o protocolo aqui, já a gente chama alguém para falar. O pessoal do Taverópolis também está indo aos poucos aqui, vamos ver se a gente consegue falar com alguém. Correto. Estamos aí então no aguardo da saída dos jogadores também, dos 2 treinadores, né?
Já já vão falar Danilo Fiuza e o Adriano Vasquez. Thiago, Pois não. vamos falar com o autor do pênalti, né? Sofreu o pênalti, jogou muito, correu muito. Toninho, camisa 11 do Maracaju. Muito importante essa vitória, né? Uma vitória em casa, uma vitória hoje fora de casa. Importante o resultado, Toninho. Primeiramente agradecer a Deus pela vitória. Agradecer a esse grupo, a comissão, a todos, presidente, Vinícius. E vamos para cima que é só mais uma batalha vencida. Ainda mais 9 jogos, 9, 10 para a gente encarar. E todos uma final. Isso aí, esse aqui foi o Toninho, camisa 11 do time de Maracaju. É o jogador que sofreu o pênalti no segundo tempo, que foi convertido pelo Henrique, camisa 5. Dezinho, tocar uma palavra com o Dezinho aqui. Dezinho saiu no segundo tempo, mas no primeiro tempo você foi muito exigido, muitas bolas paradas. Naquele escanteio que você bateu aqui, você achou que ela ia entrar lá? Então, minha batida é um pouco fechada, né? Eu tentei surpreender o goleiro ali, mas infelizmente não foi dessa vez. Eu vou continuar tentando, né? O jogo bem truncado, né? A gente sabia que o gramado não ia favorecer a nossa equipe, mas nós viemos aqui para jogar pela primeira bola, segunda bola, e graças a Deus nós saímos com resultado positivo. Dezinho, vitória importante, né? O Maracaju venceu, primeiro jogando em casa, no finalzinho, sai para jogar contra o Taverópolis, jogando fora de casa. Uma vitória que deixa o Maracaju com 6 pontos. Amanhã o Aquidauana joga. Se caso não conseguir um resultado positivo jogando aqui mesmo, vocês podem aí finalizar líder, né, para a semana que vem. Então, esse era o nosso objetivo, né? Chegar aqui, a gente não veio aqui jogar pelo empate, a gente veio decidido em buscar os 3 pontos e dar uma gordurinha para a gente queimar durante a semana, uma tranquilidade. Mas chegou segunda-feira, vai virar a chavinha de novo, nós vamos voltar a trabalhar forte da mesma forma. Esse foi o Dezinho, camisa 10 do Maracaju. Muito bem. Tá aí então. Vamos aguardar agora os 2 treinadores, né? Vamos ver Danilo Fiuza do Taverópolis e também Adriano Vasquez. O professor Danilo está aqui. Vê se consigo uma palavrinha com ele. Vamos lá. Professor Danilo chegou aqui, levando os 3 pontos para Maracaju. Professor, é muito importante, né? O volume já no primeiro tempo do seu time foi um volume maior, teve mais oportunidades, principalmente na bola parada. Segunda vitória importante, né, professor? Com certeza. A gente sabia que o jogo ia ser difícil, né? Como eles eram de uma derrota, jogando dentro de casa, né? E a gente treinou bastante essa semana a bola parada. A gente ia tentar surpreender eles na bola parada. E graças a Deus deu tudo certo, né? E a gente conseguiu sair com mais 3 pontos aí. E a gente sabe que essa segundona aqui vai ser difícil do começo ao fim. Eu acredito que não vai ter jogo fácil. Professor, o Luiz Fernando jogou no sacrifício. Depois dos 15 minutos do primeiro tempo, o senhor finalizou somente com 3 substituições no jogo. Não tinha alternativa no banco, ele jogou no sacrifício. Tudo bem que o senhor colocou o Pedro, né? Que o Pedro é um jogador que ajuda muito ali na frente dos 2 zagueiros. Mas tinha substituição para o Luiz ou tem que ir no sacrifício mesmo? Não, na verdade até o Pedro que era para fazer a do Luiz, mas o Luiz quis continuar no jogo, eu tentei 2 vezes tirar ele não, eu vou continuar, então a gente deixou, é um cara seguro, né, ali, ele só falou que não tava doendo um pouco o pé dele, mas com certeza na vontade, na raça dele aí, ele conseguiu terminar o jogo. Professor, é importante, né, pontos fora de casa numa competição tão curta, né, são 10 jogos, e o Maracaju vence em casa, fez sua parte, ganhou no finalzinho, jogando contra São Gabriel, vem aqui um resultado importante, uma bela defesa de pênalti, né, trazendo ainda mais o resultado para o jogo, e enfrenta o Bataguaçu, que é um time que empatou no primeiro jogo. É importante também o resultado fora de casa, né, professor? Sim, é muito importante, né? Na verdade, a gente trabalhou essa semana para vir buscar o ponto. Ou era 1 ou era 3. Mas deu tudo certo, a gente está levando 3 pontos para casa. E sábado que vem a gente joga em Maracaju, na nossa casa, né? Com certeza vai estar lotado lá. A equipe do Bataguaçu, uma ótima equipe. Eu assisti o primeiro jogo contra o Comercial. Eles não ganharam por azar, que realmente só deu o time do Bataguaçu, né? Eu acredito que sábado que vem em Maracaju vai ser mais um belo jogo e a gente dentro de casa a gente não pode perder ponto.
Professor, a gente viu que teve um problema de água, né, no início do jogo, o atendimento à torcida de Maracaju. Chegou alguma coisa para o senhor, alguma coisa que aconteceu extra-campo? Não, para mim só os torcedores aqui que reclamaram, né, que não tinha uma água, estava o sol muito quente. Até fiz uma colocação, porque lá em Bataguaçu, pela televisão estava dando para ver que o pessoal do comercial ficou na mesma arquibancada com o pessoal de Bataguaçu. Eu acredito que não houve nada de anormal, né? Como nós lá em Maracaju também, a gente prefere largar eles próximos, lá a gente fez um reservado para eles lá, para não ficar no sol, né? E aqui diz que é ordem, é diferente, né? Então a gente já não sabe. Em alguns pode e outros não pode. Maracaju mesmo, lá em Bataguaçu, a equipe a torcida do comercial ficou junto com a torcida do Bataguaçu, né? E aqui hoje já não pôde. E a reclamação foi que não tinha água, não tinha a cerveja ali para eles ali, mas isso aí tudo se ajeitou depois, né? Tá bom, esse foi o professor Danilo. Muito obrigado, professor, muito gentil. Adriano do Maracaju, Thiago. Muito bem. Tá aí então. Técnico Adriano Vasques. A questão do posicionamento da torcida é o plano de segurança do mandante. Não dá para questionar o plano de segurança do mandante. Aqui sempre foi o visitante no setor 10. O que tem que ter lá é água e banheiro. Tô vendo que tem banheiro. Água não tinha, mas o plano de segurança, quem traz é o mandante e tem que ser seguido. Lá em Maracaju, quem manda é Maracaju. Aqui quem manda é o Taverópolis. Já Danilo Fiuza. Tá aí com você, Sérgio, ou ainda não? O pessoal do Taverópolis, jogadores, comissão técnica, tá tudo reunido ainda dentro do vestiário. Vamos ver se alguém aparece aqui, Thiago. O presidente aparecendo aqui, a gente vai bater um papinho com ele. Combinado. 1-0, Maracaju ganhou, 100% de aproveitamento. 2 jogos, 2 vitórias, 2 gols marcados, 2 gols de bola parada, nenhum sofrido. O time está liderando o campeonato. Amanhã, se o Aquidauana vencer o Comercial, o Aquidauana volta à liderança pela questão do saldo de gols. Já, nós não vamos também esperar muito tempo, Sérgio, se porventura... Estou vendo que o presidente está ali dentro do campo, estava conversando com o Carlinhos. Como é que está o clima aí no vestiário? Thiago, o pessoal está reunido, né? Jogadores, comissão técnica, só o presidente. Quer ouvir o presidente? Eu vou chamar aqui, questionar alguma coisa. Tem alguma pergunta? Se quiser falar, que faz para ele? Sobre o negócio da água. Fica à vontade. Da água? Vamos lá. Presidente Taverópolis, presidente Rádio Futebol na Canela. Presidente, a questão o resultado foi negativo, mas tem muito campeonato pela frente, tem como recuperar ainda, mas é a segunda derrota, um campeonato muito curto, né? Mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta a respeito da organização, da água, o que aconteceu, saiu um pouco fora do controle a respeito do atendimento à torcida de Maracaju. O que o senhor pode falar? Boa noite, amigos da Rádio Futebol na Canela. Nós tínhamos feito um cronograma, um planejamento, né, para certa quantidade de público. Nós terceirizamos o bar para uma equipe. Nós falamos para ele que geralmente nos jogos do Sul-Mato Grossense tem que ter 2 ou 3 pontos esparramados nos devidos lugar, tanto por os torcedores locais como os torcedores visitantes. Mas houve esse imprevisto, o funcionário não sabia como se locomover um para o lado. Nós foi se adequando e colocamos lá, mas a gente pede desculpa para o torcedor de Maracaju. Era esse o objetivo que o Esporte Clube Taverópolis gostaria de tratar os torcedores de Maracaju, mas nós conseguimos readequar o pessoal que estava no bar 1 para o bar 2 para atender os torcedores de Maracaju da melhor maneira possível. Presidente, a questão do Taverópolis, do time, hoje, mais uma derrota, perdeu uma oportunidade, né? Teve um lance de pênalti, foi cobrado, o goleiro pegou, poderia ter tido um empate. É um campeonato muito curto, são aproximadamente 10 partidas, é a segunda derrota, tem muito ainda pela frente. Mas o que o senhor pode falar do time que teve a derrota lá em Aquidauana,
Teve um jogador expulso, mas o volume do jogo do Aquidauana foi maior, até merecia. Caso mesmo tivesse com um jogador equivalente, sem ter sido expulso, mas hoje aqui foi no 11-11. O que faltou hoje aqui para o Taverópolis sair com a vitória dentro de casa, que é muito importante ganhar ponto em casa? Você frisou muito bem, né? Quando a gente se joga dentro de casa, a gente tem que impor e, consequentemente, levar a vitória. O time conduziu a bola muito bem, né? Lance para lá, para cá, faltou a finalização. Quando eles trabalham a semana toda em finalização, quando chegou hoje aqui não conseguiu colocar em prática as finalizações. Mas não é dizer que o time do Esporte Clube Taverópolis é um time ruim, é um time de jovem, está numa crescente, né? Montamos agora a equipe, né? Para o Sul Mato Grossense, mas vamos seguir em frente. O time está bem fechadinho, são garotos trabalhadores, você vê que tem garotos que já passou em vários clubes do país, time de grande, está aqui no Taverópolis, e vamos trabalhar. Nós estamos trabalhando todos os dias, e só nos resta vencer para a gente sair dessa lacuna que é as derrotas, né? A gente não pode perder em casa, tem que fazer só uma ponta em casa e buscar alguns pontos fora, né? Mas o campeonato começou agora, 2 partidas, 2 derrotas negativas, mas não quer dizer que o elenco é um elenco ruim, né? Que nós temos jogadores que estão no Esporte Clube Taverópolis que disputam o cenário do futebol sul-mato-grosso de Série A. Nós temos 6 ou 7 jogadores, a maioria dos jogadores do Taverópolis é prata da casa, né? Jogadores daqui, oriundos de Campo Grande, e alguns de fora. Mas eu tenho certeza que nós vamos voltar, trabalhar a semana, fazer o planejamento para sábado contra o comercial, e Deus vai nos iluminar e nós vamos trazer a vitória no domingo e vamos reabilitar. Presidente, a gente reparou a torcida, né? Taverópolis tem a torcida comunitária, como o senhor disse numa entrevista. O senhor acha que hoje o público era o esperado? O senhor achou que, pelo clima, por ser um horário, não é que é um horário tão agradável pelo calor que faz aqui no nosso clima tropical de Campo Grande, mas a torcida hoje faltou a desejar? O senhor achou que o público seria maior? Desejar não, que a gente já estamos acostumados no futebol sul-mato-grossense. Você veio para a equipe número 1 do estado de Mato Grosso do Sul, Operário no Campeonato Brasileiro, coloca 100, 150 pessoas, né? Ainda mais o Taverópolis, que está há 24 anos praticamente sem disputar um campeonato sul-mato-grossense, e a região, que é a região Lagoa dele, esqueceu desse clube. Então nós estamos gradativamente, nós estamos buscando e colocando ele no cenário de novo, no futebol sul-mato-grossense da capital, para que os amantes do futebol voltem a cortejar o Taverópolis. Se você analisar, os torcedores do Taverópolis já têm 60 anos de idade. Se você for perguntar para os garotos de 20 anos para cá, ninguém sabe quem é o Taverópolis. Então nós temos que fazer um novo trabalho para resgatar a marca do Taverópolis e o torcedor do Taverópolis. Presidente, a respeito da água, a respeito do protocolo que aconteceu, final de semana que vem, sábado, tem o Taverópolis Comercial. 2 torcidas de Campo Grande, provavelmente o público vai ser maior. Pelo que o senhor viu hoje, pela deficiência que teve no início do jogo, acredito que o protocolo vai ser bem diferente na questão do que foi analisado hoje. Com certeza, nós vamos sentarmos as 2 agremiações, os 2 presidentes, vamos detalharmos, né? Se for preciso, nós vamos ceder um pouco também para que o presidente do Esporte Clube Comercial, que tem a sua torcida, que venha também, é obrigação de nós, do Taverópolis, da federação, nós damos um conforto para o torcedor, ambas partes, né? Ainda mais que nós não temos um conforto, uma arquibancada coberta, para que nós possamos dar esse conforto para os torcedores que vêm de outra cidade ou mesmo aqui da capital. Mas eu tenho certeza, eu vou sentar com o presidente da federação, Estevão Petrala, vou sentar com o rapaz da conveniência, Donato, para que nós possamos fazer uma logística melhor, para que nós possamos atender melhor tanta polícia militar, tanta imprensa, que é muito importante. Eu peço desculpa para a imprensa de Campo Grande que veio cobrir hoje o Esporte Clube Taverópolis. Eu prometo para vocês, cronistas, que não vai acontecer isso mais e nós vamos atendê-lo, né? O Alessio Manuel não é um calouro no futebol sul-mato-grossense, já tem uma larga experiência no futebol. Fui desde 2005, fui vice-presidente do Operário Futebol Clube de 2014 a 2018, fui para o Novo Operário. E hoje tentando resgatar a marca do Taverópolis, que é o clube mais velho da capital do sul-mato-grossense.
E, novamente, a presença da imprensa esportiva em Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, é muito importante para que nós possamos alavancar novamente o futebol do Mato Grosso do Sul, aquele que ainda nós estamos na última posição do Brasil. Mas eu peço desculpa para todos os jornalistas, todos os repórteres, para a Polícia Militar e também para os pessoal dos staff que estava aqui no estádio, que hoje foi uma tarde muito quente. Tá? E muito obrigado por vocês estar fazendo a cobertura, vocês também são um guerreiro também, é o sobrevivente do futebol sul-mato-grossense, fazendo o esporte praticamente morto, na verdade, né? Hoje mesmo, se nós analisarmos, nós não temos atletas de qualidade temos, nós não temos atleta contínuo dentro do nosso estado de Mato Grosso do Sul. Acaba o Campeonato Sul-Mato-Grossense, eles ficam 90, 120 dias parados para esperar a competição, né? E eu peço novamente desculpa para vocês, prometo que no jogo do Comercial as coisas vão melhorar. Eu estou sozinho, trabalhando, minha diretoria é uma diretoria muito legal, mas não é do esporte. Peço perdão para que vocês, os meninos que ficou ofendido por não ter levado a água lá, mas depois fui lá, levei a água lá, vocês viram lá. Me perdoa, todos os cronistas esportivos da capital e do interior também, nesse episódio que teve de água, tá? Muito obrigado, Deus abençoe vocês, que vocês continuem tanto cobrindo como Comercial e as demais equipes do interior, tá bom? Tiago, esse foi o presidente Alessio, vim entrevistar ele aqui, meu pai também chama Alessio, então muito obrigado, tá, pela generosidade de o senhor fazer esses esclarecimentos, que é muito importante. Esclarecimento é muito importante, ainda mais vindo de um presidente de um clube da nossa capital, isso é muito importante, tá? E isso, para que não aconteça no próximo jogo, eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, um abraço para o meu xará lá, que Deus abençoe o seu pai e a sua família. Deus no coração. Esse foi o presidente do Taveirópolis, Thiago. Muito bem. Estamos no aguardo só do Danilo. Se o Danilo não for falar, ô Sérgio, a gente pode encerrar. E hoje eu vou detonar Nelson Hernando Corrales nesse microfone. E eu vou explicar por quê. E na frente dele que ele está aqui em cima. Porque ele me enganou, ele me iludiu numa resenha que nós tivemos no PV. Ele falou que o Taveirópolis era favorito para subir. E eu quero saber o que ele vai falar hoje sobre a atuação do Taveirópolis. Olha lá, ó, tá fugindo. O Danilo vai falar, Sérgio? Ô, Thiago, o técnico Danilo, ele tá dentro do vestiário. Não, então tá bom. Eu teria que aguardar aqui se ele vier. Se quiser, a gente chama ali. Se ele quiser vir para falar com a gente, né, para dar oportunidade. Já foi embora. Informação que ele já foi embora, Sérgio. Pode subir. Obrigado pelo seu trabalho aí embaixo. Já a gente finaliza aqui. Ô, Nelson Corrales, faz favor aqui um pouquinho. Por gentileza. Porque... Só informação. Pois não. O senhor disse que... Por que o Júlio Ferrari não bateu o pênalti? É que ele não bate pênalti. Mas então, né? O cara bate todas as bolas paradas e não bateu o pênalti. O senhor Nelson Corrales e eu, a gente conversa todos os dias. O que o senhor falou para mim sobre o Taveirópolis? Boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Realmente, eu achava que o time do Taveirópolis poderia dar liga. Alguns bons nomes, jogadores rodados. Né? A gente não pode falar que o Railan não é um bom nome aqui para o estado, que o Alessandro, né, que o Jonathan aposentado, mas poderia ser, de repente, a gurizada correria por ele, mas ele fez o inverso, ele foi o juvenil da história, né, em Aquidauana. Realmente não deu liga e realmente o caminho do Taveirópolis é a vala. Ô Nelson, lá embaixo você teve algum contato com o treinador? Hoje a gente viu faltar água no banco deles, vieram tomar no banco do Maracaju. Algo deve mudar essa semana? Cara, Thiago, a gente sempre bate nessa tecla, tem que mudar, a mudança é para melhor, mas não tem como mudar para melhor. Sabe, a gente não quer jogar pedra em ninguém, mas como você bem disse, com relação a algum outro assunto aí, quem vai entrar no futebol, quem vai se coloca à disposição para ser um presidente, para ser diretor, para ser técnico, sabe que nós temos dificuldade. Agora, se você entrar para querer jogar para a torcida, querer aparecer que você é técnico, que você é presidente, que você é diretor, se você não tiver estrutura, e principalmente se você não tiver parceiros com dinheiro e você não tiver bala na agulha, você vai sucumbir. Não tem outro jeito de dar certo. Nelson, obrigado pelos esclarecimentos aí. A gente, obviamente, está numa brincadeira.
E falamos no ar, não sei se você concorda. Um dos piores jogos que a gente viu na vida foi hoje, Taverópolis 0 Maracaju 1. Você concorda? Concordo, Thiago. A gente, com tristeza a gente fala isso, né? Porque a gente vem assistir um jogo, nós viemos aqui para trabalhar num jogo profissional, que seja Série B ou não, mas, cara, eu sinceramente, nem na minha época de amador que eu jogava nos anos 80, começo dos anos 90 lá em Guilherme, eu nunca errei tanto passe na minha vida, de toda a minha trajetória, como o primeiro tempo o jogador número 5 do Taverópolis, Eliel. É uma grandeza, não dá, cara, não dá, sinceramente. Aí é o que eu sempre falo, eu tenho alguns colegas, amigos particulares, até outro dia me procurou, Nelson, tem um sobrinho com 18 anos, e é bom de bola, você não coloca. Eu falei, quantos anos que ele tem? 18. Eu falei, ó, manda estudar que dá tempo, jogador de futebol não vira mais. Porque, Thiago, você sabe muito bem disso, com 12 anos o guri já tem que estar no grande centro, né, para fazer a transição do futsal para o futebol de campo, né, pegar todo o trabalho, né, o cacoete, toda a sequência de um trabalho de base para você fazer a transição dos sub-15, sub-13, sub-17. Cara, você vai chegar, você pega o melhor jogador que de repente aparece aqui para nós aqui no estado, com 15 anos, você vai mandar para São Paulo, vai ter milhares igual ele, com mais preparo físico, com leitura tática, né, com uma dinâmica diferente. Não vai dar certo, Thiago, infelizmente. Valeu, Nelson. Um abraço, irmão. Obrigado, Thiago. Boa semana. Tá aí. Nelson Corrales. Galera, eu acho assim, o jogo foi tão ruim, mas tão ruim, que é difícil a gente escolher melhor e pior. Pior, acho que todo mundo. Mas melhor, Sérgio, acho que dá para dar uma menção ao Júlio Ferrari, pelo jogo que ele tentou fazer, foi o mais lúcido em campo, eu pelo menos ouvi dessa forma. E o Breno, que pegou o pênalti, né? Você concorda ou você discorda? Thiago, eu tenho 3 jogadores, 4. O Breno foi muito pouco exigido no primeiro tempo. Apenas uma bola ali do Júlio, ele acabou spawnando, só, mais nada. Bolas aéreas, até que ele pegou ou a zaga tirou. O Luiz Fernando muito bem no jogo, o Eric muito bem no jogo. Agora, o Luiz Fernando jogou muito, o Luiz Fernando, uns 15 minutos do primeiro tempo, do segundo tempo ele já não aguentava mais. No finalzinho ele pede para trocar, mandaram ele seguir, porque colocaram o Pedro para ajudar, fazer a função junto com ele ali. O Toninho, acho que o Toninho muito gás no jogo e na velocidade dele lá para a esquerda ele consegue o pênalti. Se eu for hoje escolher o melhor no jogo, vai para o Toninho. O Toninho fez a diferença. Fernando, e aí? Rapaz, eu acho que o Júlio Ferrari, né, deu umas... Tentou. A única coisa que... O único lúcido no Taverópolis foi o Júlio Ferrari. Sérgio, para a gente fechar, Taverópolis pega o Comercial e o Maracaju recebe o Bataguaçu, é isso? Corretamente. Tá saindo aí? Corretamente, Thiago. Terceira rodada, somente no sábado. Terceira rodada no sábado, Maracaju e Bataguaçu, lá no estádio Luiz Gonzagas, lá no Locão. Taverópolis joga aqui novamente, faz o clássico da Série B contra o Comercial. Às 16 horas, tudo horário diferente, Thiago, ó. 15 horas o jogo do Maracaju com o Bataguaçu, 16 horas Taverópolis e Comercial aqui, e às 17 horas lá no Noroeste, aqui da UANA e São Gabriel. Muito importante esse próximo jogo do Taverópolis, hein? Se quiser respirar um pouquinho aí, Taverópolis precisa vencer o Comercial, tá? Não sei para quem você vai torcer, mas eu acredito. Você vai ser neutro, né? Pelo que você viu hoje. Eu vou torcer para não ser escalado. É que ainda tem amanhã, vocês vão ver amanhã. A menos que o professor Batizoco tenha tirado coelhos e mais coelhos da cartola. Se não, Sérgio, você vai ver. Vai ser uma tristeza. Sérgio, um abraço, irmão. Um abraço, Thiago. Finalizamos aqui. Um bom futuro. Afinal de contas, semana que vem volta o Campeonato Brasileiro, né? E você vai precisar de muita saúde, paz, tranquilidade, viu, Sérgio? É isso aí. Não vamos falar do Santos, não. Aqui a gente tá em clima de Série B, pô. Pelo amor de Deus. Então, e já tem um jogador lá que eu tava... Ó, o Blanc, ele sacaneia. Porque o lateral esquerdo do Taverópolis, ele chama João Santos. Mas ele só chamou o cara o tempo todo de Santos. Por quê? Verdade. Porque João Santos, o verdadeiro, jogou no Curitiba. Fernando, grande abraço, até amanhã. Grande abraço, até amanhã. Amanhã tem Comercial, aqui direto das Moreninhas,
com o CRA, com a narração do Thiago Lopes Faria, comentários do Carneiro e com as minhas reportagens. Você não pode perder. Amanhã vamos fazer tudo para ter 2 computadores. Mas eu acho que o meu morreu. Não sei não. A gente se vê por aí nos caminhos do esporte. Até amanhã. Valeu, galera. A gente tentou, em alto astral, de bem com a vida, levar uma transmissão mais leve, como sempre, porque infelizmente o jogo não ajudou. Deu com Maracaju, líder, 1-0 para cima do Taverópolis. Amanhã a gente tá de volta, se Deus assim nos permitir. Rádio Futebol na Canela.